Chegamos à parte da costura. Então, para deixar tudo alinhado, eu uso uma agulha para insiro ali no anel mágico do corpo e nos dois da cabeça. Aí aqui na lateral nós vamos identificar a lateral do corpo com a lateral da cabeça e prender com um alfinete dos dois lados para ficar bem firme para a gente poder fazer a costura. Agora aqui a gente vai pegar essa alcinha que sobrou lá da penúltima carreira do corpo e uma parte aqui dessa carreira onde encaixa o corpo na cabeça. Se a gente pegar para costurar nessa carreira, a gente tem que tomar cuidado para não ficar andando entre uma carreira e outra, porque isso vai deixar a costura torta. Então a gente vai pegar dessa forma que eu tô fazendo, de cima para baixo. Nós vamos pegar essa voltinha aí da penúltima carreira do corpo e uma volta ali da cabeça, né? Lembrando que eu trabalho em ponto X, então os pontos não têm aquele deslocamento do ponto V, o que simplifica muito a costura. Aqui nessa parte eu estava pegando alguma diminuição, fica um pouco difícil, mas nada impossível. E é dessa forma que a gente vai costurar o corpo na cabeça. Vamos fazer a costura exatamente desse jeito por toda a volta. Feita a costura, nós vamos entrar em um ponto entre a cabeça e o corpo, sair com a agulha em um ponto qualquer, tomando cuidado na hora de puxar para não vir enchimento junto. E agora a gente vai dar um nozinho pegando uma voltinha do ponto da cabeça, vamos passar a linha por baixo da agulha e puxar também devagar, sempre ajustando para o nó ficar bem rente ao ponto. Depois disso, a gente entra aqui bem na lateral do nozinho, vamos sair também num ponto qualquer, vamos puxar devagar para não vir enchimento e vamos ajustar para esse nó ficar escondido, mas não ficar marcando a peça. E é esse tipo de finalização que eu sempre faço em todas as minhas costuras. Eu sempre dou um nozinho para ficar mais firme. Fica dessa forma, por enquanto tá parecendo um cogumelo. E agora nós vamos prender as orelhinhas. A gente tem que identificar a lateral do corpo e vamos marcar entre a carreira 2 e 3 para a gente conseguir posicionar a orelha no lugar certinho. Vamos fazer a mesma marcação do outro lado, tá? Para ajudar, é bom até marcar com um pedacinho de fio colorido, como eu vou mostrar aí. Então, a gente vai posicionar a orelhinha e ver se tá da forma que a gente quer que fique, tá? Essa é uma parte de costura, de finalização, é uma parte que a gente perde mais tempo mesmo e que precisa ter atenção para a peça ficar bem bonita e harmônica, já que a gente teve todo um trabalho na hora da confecção. Agora é a parte que vai dizer que o nosso bichinho vai ficar harmônico. Então aqui, como eu tinha falado, eu estou identificando bem a lateral do corpo e o topo da cabeça, porque assim a gente vai achar uma posição legal para a gente conseguir costurar a orelhinha. Achei aqui a posição,
vou prender com alfinete nas duas pontinhas. Essa parte de cima eu vou prender exatamente lá no ponto que eu marquei no início, tá? Então, a gente vai usar essa linha. O segundo ponto vai ficar entre a carreira 6 e 7. E essa marcação tem que estar do outro lado também, quando for costurar a outra orelha. Então, a gente vai pegar um ponto da cabeça e um ponto da orelha, da forma que eu vou mostrar, lembrando sempre de seguir a mesma linha da carreira que a gente está costurando. Se a gente pega um ponto lá, um ponto da outra linha, né, vai começar a ficar a orelha toda torta. Se ficar difícil para puxar a agulha, a gente pode usar a ajuda de um alicate. É muito útil em várias costuras, eu uso bastante. Em algumas partes eu acelerei um pouco o vídeo para não ficar muito longo. Se você tiver uma dificuldade em costura, se achar que está um pouco longe, você consegue dar zoom na tela e também alterar a velocidade do vídeo nas configurações. Como eu falei, eu sempre faço essa mesma finalização nas costuras e é dessa forma que a gente costura a orelhinha e você faz a outra da mesma forma, com a mesma marcação, prestando atenção para ficar alinhada com a primeira. Vamos fazer a última costura, já estamos quase finalizando o gatinho. Aqui eu cortei um pouco o arame, porque eu achei que ficou muito grande. A gente vai prender o rabo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre a 7ª e a 8ª carreira. Vamos ver aí, botar o gatinho de frente pra gente, identificar aí onde que eu vou querer que fique o rabo, na lateral do corpo, e vamos introduzir o arame nessa parte e nós vamos costurar da mesma forma que a gente vem costurando. Vamos pegar um pontinho ali do rabo
E vamos costurar agora fazendo um círculo em volta do rabo, tá? Então, a gente pegou uma voltinha ali do ponto do rabo, vamos pegar uma volta do ponto no corpo do gato e vamos prender dessa forma, fazendo a mesma costura que a gente tem feito, tá? Como aqui é uma parte pequena, eu não consegui mostrar a costura inteira, mas é dessa forma que a gente vai costurar, sempre pensando que o rabo é redondo, então a gente vai ter que ir pegando os pontinhos mais próximos para ficar uma costura bem discreta. Agora nós vamos modelar o bigode com o arame, lembrando que o gato eu criei ele para ser uma decoração, tá? Então, por isso que eu uso arame nele. Então, a gente, quando for modelar, vai sempre pensar em deixar um pedaço para dentro da cabeça, colocar o arame bem em cima do desenho. Eu vou deixar o desenho um pouquinho mais para frente para vocês tirarem print da tela. Então, eu posiciono o alicate antes de onde a gente vai dobrar e vamos fazendo a dobra e verificando se está igual o desenho. Terminei de modelar e agora eu vou cortar do tamanho que é ali do desenho. Então, eu vou cortando, verifico. O do meio é reto e o outro de cima a gente vai fazer da mesma forma que eu fiz aí. A gente vai modelando o arame em cima do desenho. Então, aqui vocês podem tirar um print. E aqui, para quem não quiser usar o arame, vocês podem ou pintar com uma tinta de tecido, né? Faz a marca do bigode com uma caneta térmica, pinta com a tinta rosa, ou então vocês podem bordar com fio, usando o fio assim, dividido, da forma que eu tô mostrando. A gente não precisa comprar um fio para usar só um pouquinho para bordar. Você pode pegar o seu fio de amigurumi, ele tem uns 4 fios juntos e você divide em 2 ou em 1 para poder bordar. Chegamos na parte da pintura, vou novamente pegar um fio colorido e nós vamos marcar lá o topo da cabeça e achar o centro, tá? Então, vamos deixar 2 pontos para um lado, 2 pontos para o outro. Aí vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 pontos na altura e 7 pontos na largura, tá? Então, agora a gente vai pegar a caneta térmica e vamos fazendo a mão livre mesmo, marcando o olho, tá? Entre esses pontos que a gente marcou. O bom da caneta térmica é que se você errar, você consegue apagar com o ferro, né? Lembrando que o ferro precisa estar em uma temperatura bem baixinha, uma temperatura para sintético, né? E você vai, encosta e tira, vai aos poucos tirando. Não coloca uma temperatura muito alta para não estragar o seu fio e aí vai estragar todo o trabalho que você teve. Fica marcado, não fica legal. Então, depois que eu terminar de marcar o olho, eu vou mostrar e vocês podem pausar e dar um print para contar certinho quantos pontos que eu deixei.
Então, já marquei o primeiro olho, agora vamos para o próximo. Então, nós vamos ter 2 pontos do centro, né, que a gente achou ali com a linha, para começar o olho. Então, aqui de cima para baixo, nós vamos contar 6 carreiras, que vai ser onde a gente vai iniciar. Esse olho, ele é inclinado, né? Ele já, na parte de cima, ele é uma reta inclinada. Então, a partir dessa marcação, nós vamos subir 2 correntes e vamos fazer essa linha inclinada. E na largura, nós vamos ter 8 pontos. A partir dessa linha que fizemos, nós vamos contar 6 carreiras para baixo, que é onde a gente vai marcar a parte de baixo desse olho. Feito isso, agora nós vamos, à mão livre, marcar o olho, que vai ser dessa forma que eu estou fazendo, descendo uma linha reta e na parte de baixo se tornando arredondada. Feita essa marcação, a gente já pode tirar essa linha do centro da cabeça e agora nós vamos fazer a outra marcação do olho. Então, vou contar 1, 2 e vou usar 2 pontinhos para baixo. Nesse olho também vamos usar uns 2 pontinhos. Depois eu achei que ficou muito grande e eu diminui um pouquinho e a gente corrige isso na hora de pintar. Agora, com a tinta amarela, nós vamos pintando dessa forma que eu estou mostrando, com muita calma, só encostando o pincel na linha, tentar passar o pincel mais próximo da linha, se possível, bem em cima, para a gente também não reduzir o tamanho do olho, tá? E prestando atenção nesses buraquinhos, nessa parte mais funda do ponto, para também ter tinta. Às vezes, quando seca, a gente também precisa dar um retoque, mas não tem problema, tá? Pinta o olho com calma, aí tá um pouco acelerado, e depois, se precisar, é só fazer o retoque. Então, a gente vai pintar dessa forma o olho, tanto a parte amarela quanto a parte preta. Se tiver alguma parte que seja muito fininha, muito pequenininha, a gente também pode usar a ajuda de um palito de dente que é mais fininho a ponta, a gente pode usar ele para pintar. Coloca um pouquinho de tinta e vai pintando com calma. Eu gosto de apoiar o dedo mindinho na peça para eu ter mais firmeza com o pincel.
E aqui está pronto já o gatinho, já secou. Eu teria comprado um amarelo mais vibrante, mas essa era a cor que tinha, então foi essa que eu usei. Para posicionar o bigode, a gente vai achar a lateral da cabeça. Vamos colocar esse reto do meio bem no centro, que seria o olho, ali o maior. Vamos subir 2 carreiras para colocar o de cima e descer 2 para colocar o de baixo. E terminamos nosso gatinho. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!